tema da minha mensagem é a palavra paradídome. Paradídome, isso mesmo, você não entendeu errado não. Paradídome é uma palavra que vem do grego e ao longo dessa palavra você vai entender um pouco melhor. Queria começar lendo o trecho então de Lucas 23, 44 a 46. Fala que já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em voz alta: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém. Vamos orar. Jesus, obrigado porque o Senhor está vivo, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que não falha, um Deus em quem nós podemos confiar, Pai. Que nessa manhã o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Quantos são gratos pela palavra de Deus? Quantos são gratos pela Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que me direciona, é a minha bússola, me direciona em todas as áreas da minha vida. A Bíblia é essa mensagem. E aqui a gente está falando então sobre as últimas palavras de Jesus, e a gente está fazendo um paralelo das últimas palavras de Jesus na cruz com a história do caminho de Emaús, que se encontra em Lucas 24. Eu queria que, se você está sem a sua Bíblia aí, que nesse momento você pegasse ela, ou que você abrisse no seu celular, que é muito importante a gente ler essa palavra juntos. Lucas 24, 13. Enquanto você está abrindo aí, só quero te lembrar que, se você faz parte da nossa família, da nossa igreja, nós abrimos um grupo no WhatsApp para a gente poder estar mandando as informações. Então não deixe de passar o seu contato lá no Instagram, nosso Instagram, @relevância_, tem mais informações lá, tá bom? E também os nossos grupos pequenos continuam acontecendo. Se você quer se conectar mais com a gente, não importa se você agora é de até outro lugar do mundo, porque através da internet não existem mais fronteiras, você pode se conectar com a gente também. Se você está em outro estado, se você está em outra cidade, ou se você está em outro país. Hoje a internet ela possibilita que a gente esteja junto, mesmo em lugares diferentes. Nós temos nossos grupos pequenos acontecendo, não deixe de se conectar também. Mais informações lá no nosso Instagram. Então, antes da gente começar a nossa leitura, em Lucas 24, 13, a gente tem então aqui a história do caminho de Emaús. Só para você entender um pouco melhor, Jesus aqui então ele tinha morrido na cruz e 2 discípulos deles estavam indo para Emaús. Emaús era uma cidade que ficava 7 milhas mais ou menos de Jerusalém, uma cidade no interior. E eles vão então em direção a essa cidade porque eles tinham perdido a sua esperança, e eles tinham perdido a esperança de que Jesus ressuscitaria, ou que ele estaria vivo, e então eles vão embora de Jerusalém. A cidade onde Jesus estava para reaparecer, a cidade que o Espírito Santo estava para descer, eles deixam então. Então vamos à leitura. 24:13, Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu vou ir fazendo a leitura e eu vou parando para a gente comentando algumas coisas. Então a primeira coisa, olha só que interessante. Eles estavam caminhando com Jesus, eles que foram discípulos de Jesus, eles que ouviam, seguiram o mestre, caminharam junto com ele, eles não reconheceram Jesus quando Jesus apareceu com ele. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes nós estamos vivendo, quantas vezes nós passamos por situações e quando a gente está vivendo, a gente não consegue entender porque a gente está vivendo aquilo. Sabe, eu acho que isso acontece muito com a gente. Mas a gente tem que saber, como a gente cantou aqui na canção, que mesmo porque a gente não está vendo, não significa que Jesus não está fazendo. Ele está sempre trabalhando. Então talvez daqui a um tempo você vai poder olhar para trás na sua história, você vai poder olhar para trás nesse momento, e você vai entender porque você teve que passar por tudo aquilo. Mas Jesus, ele não falha, ele não nos abandona, ele está sempre presente. Então no versículo 17 ele fala assim: ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha só que interessante. Jesus, que é a resposta, está fazendo uma pergunta. Ele é a resposta. E ele também sabia a resposta para essa pergunta. Mas mesmo assim ele pergunta, o que isso nos mostra?
que Jesus, Deus, quando Ele quer falar com a gente, muitas vezes, Ele tem que, antes de nos dar a resposta, Ele tem que mudar aquilo que a gente está perguntando. Porque muitas vezes você está perguntando a coisa errada. Muitas vezes você está pedindo a coisa errada. Muitas vezes antes dele te dar o que você está pedindo, Ele tem que mudar o que você está pedindo. Porque o que acontece? Muitas vezes você pede por bênçãos na sua vida. Mas muitas vezes a gente nem sabe o que é bênção. A gente acha que bênçãos são coisas. A gente acha que bênçãos são propriedades. Mas bênção, na verdade, é um estado de espírito. É um estado de satisfação da nossa alma. Onde a gente pode encontrar satisfação, independente do momento que a gente está vivendo. E é isso que Deus trabalha nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes, Jesus, quando Ele fala com a gente, ou até quando Ele falava na época do Novo Testamento, Ele sempre vinha com perguntas. Porque Jesus, Ele não quer te dar a resposta. Ele quer que você entenda a resposta. Ele quer que você entenda que Ele é a resposta. Ele quer que você entenda que Ele já sabe a resposta. Mas Ele vem com perguntas, porque quem precisa mudar as perguntas somos nós. Não é Ele que precisa dar informação. Continuando então, versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus pergunta: que coisas, né? Jesus, que é a resposta, ele sabia, ele viveu, né? Então eles começam a falar de Jesus para Jesus. Olha só, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Parando aqui então. A primeira vez que então a gente vê a palavra paradídome. Quando Judas, ele entregou Jesus para... Quando Judas, ele entregou Jesus para o centurião, ele utilizou a palavra paradídome. Quando o centurião entregou Jesus para Caifás, foi a mesma coisa. Quando Caifás entregou Jesus para Pilatos, foi a mesma coisa. Quando Pilatos entregou para Herodes, foi a mesma coisa. Eles usaram a palavra paradídome. E paradídome significa entregar aos cuidados de. E quando Herodes então entrega Jesus para a crucificação, junto com Jesus crucificado naquela cruz, também é entregue as nossas esperanças. Hoje a gente já sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe que Ele voltou, mas aqueles 2 discípulos não sabiam naquele momento. E eles então perderam as suas esperanças. Eles tinham perdido as esperanças, eles já falavam de Jesus no passado, eles falavam, Ele era um profeta. Eles tinham perdido a esperança. E muitas vezes na nossa vida é assim. Sabe, você esperava que você tivesse sido curado, você esperava que você tivesse uma situação financeira melhor, você esperava que esse ano seria o seu ano, você esperava que coisas teriam acontecido. E quando essas coisas não acontecem, a nossa primeira reação é desistir. Eles então tinham desistido. E sabe, eu consigo entender até eles. Porque eles tinham caminhado com Jesus. Sabe, Jesus falava o tempo todo que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Mas eles caminhavam com Jesus e foi um momento de tanta tristeza, de tanta dor. Eles verem o mestre deles, o profeta, sofrendo naquela cruz, sendo humilhado. E eles sendo perseguidos também. Então eu entendo eles irem embora. Eles estavam muito tristes, desmotivados. Agora o que não faz sentido para mim é o momento que eles foram embora. Porque imagina, sabe, continuando a história aqui, fala que as mulheres foram ao túmulo e elas viram que Jesus não estava lá. E sabe, era o 3º dia, aqui fala na palavra, era o 3º dia que eles estavam indo embora. Se você tivesse caminhado com Jesus, você tivesse ouvido a sua vida inteira, Jesus falando assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vim aqui para morrer. Eu vim aqui para me sacrificar. Eu vim aqui para trazer esperança. Mas a esperança deles tinha ido embora naquele momento. Eles estavam ao lado da esperança e tinham perdido a sua esperança. Como pode Jesus ter morrido, ter sido humilhado, sofrido desse jeito? E a esperança deles se vai embora. E eu me pego aqui pensando, então, como a gente desiste tão fácil das coisas, como esses 2 desistiram de Jesus. Sabe por que eles esperaram até o final do 3º dia, pelo menos, que era o que Jesus falava que Ele ia voltar? Por que eles não esperaram? Sabe,
A gente perde as nossas esperanças muito rápido, quando as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria, quando as coisas não acontecem no tempo que você gostaria que acontecesse, sabe, quando as coisas não acontecem na hora que você quer, a gente já desiste, a gente para, porque a gente acha que Deus não está fazendo, a gente acha que Deus não está ouvindo, a gente abre mão das promessas muito rápido, a gente abre mão dos nossos destinos muito rápido, daquilo que Deus tem para nós. A gente abre mão do nosso chamado muito rápido. Às vezes é por causa de uma barreira que aparece, ou de um gigante que aparece na sua frente. E a gente perde as esperanças, como aqueles dois tinham perdido a esperança. E nessa manhã eu queria que você sentisse essa mensagem de esperança no seu coração, na sua vida. Não desista, Deus está trabalhando. Nós precisamos do processo. O processo é importante para nós. Porque se você não passar por um processo, sabe qual vai ser o seu maior inimigo? Vai ser o seu sucesso. Então não queira ter sucesso antes de ter vivido o processo, porque isso só vai acabar com você. Então a gente não pode perder as nossas esperanças, tão rápido quanto esses dois perderam. Mas mesmo assim, Jesus aparece para esses caras. E vamos continuar a nossa leitura aqui então. Os chefes, os sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem está mais adiante. Jesus fingiu que ia mais à frente. Vamos parar aqui rapidamente. Hoje é um domingo de ressurreição. Hoje é um domingo de Páscoa, da gente celebrar a vida e a vida em abundância, a gente celebrar o amor, a gente celebrar que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu os nossos pecados, que Ele pagou as nossas dívidas. E olha só que interessante aqui, a gente fala poucas vezes sobre Jesus ser um cara astuto. Eu não quero que você leve a palavra astuto para o lado de manipulação, mas o lado de ser um cara mais de boa, assim, que faz as coisas meio tranquilamente. Sabe, se a gente pega aqui, quando Jesus ele ressuscitou, ele ressuscita de madrugada, ele sai de madrugada. Você sairia de madrugada o quê? Para poucas pessoas te verem. Quando Jesus ressuscita também, ele não aparece para uma multidão primeiro, ele aparece primeiro para algumas mulheres. Porque Jesus ele é astuto. Jesus ele não nasceu numa capital, Jesus nasceu no interior, em Belém. Então Jesus ele faz as coisas desse jeito. Jesus, por isso que muitas vezes, sabe, glória não vai parecer glória na sua vida. Porque Jesus ele é astuto, sabe, muitas vezes ele vai fazer as coisas na sua vida de uma maneira como você não enxerga, como você não entende, sabe, muitas vezes quando a gente pensa que Jesus vai aparecer para nós, a gente pensa em algo espetacular, a gente pensa em algo grande, a gente pensa em algo incrível, porque Jesus é isso, mas o que eu tenho entendido ao longo da minha caminhada com Deus, é que Deus, ele é astuto, e ele aparece no ordinário. Deus ele se revela para mim no meu dia a dia. Deus se revela para você no seu dia a dia. Se você só está esperando Deus aparecer no extraordinário, você vai perder Deus no ordinário. Se você só espera Ele no espetacular, você vai perder Ele no seu dia a dia. O nosso Deus ele age todos os momentos. O que nós temos que fazer é ser sensível à sua voz. Ser sensível à voz de Deus. Sabe, você vai começar a reconhecer Deus falando com você em todos os momentos da sua vida. Você vai reconhecer que Deus está em todas as coisas. Sabe, é por isso que muitas vezes você não consegue reconhecer glória na sua vida. Porque talvez muitas vezes a glória, ela vai aparecer na sua vida através de um momento de tribulação. Sabe, por isso que muitas vezes você não vai enxergar a vitória na sua vida. Porque a vitória ela começa a acontecer no momento de tribulação, de dificuldade, de crise ou de medo. Essa é a forma como o nosso Deus ele age, ele trabalha, é assim que ele traz glória para você, é assim que ele traz glória para a sua vida. É assim que ele demonstra a glória dele para você. Sabe, nós precisamos vivenciar essas experiências com Deus. Essa é a forma como Ele fez. Ele trouxe vida ao mundo através da morte. Ele trouxe paz através do caos. Ele vai trazer a força para você que você está pedindo muitas vezes através de uma tribulação.
E aqui então a gente chegou no momento em que Jesus, eles chegam na vila em Emaús, na cidade, e aí Jesus finge que vai embora. E o versículo 29 fala assim: insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Jesus, ele nunca vai invadir o seu espaço. Jesus, ele nunca vai entrar de forma agressiva na sua vida. Jesus não faz desse jeito. Jesus, ele só entra quando ele é convidado. Ele só entra quando ele é convidado a entrar. Jesus não vai te obrigar a seguir ele. Jesus não vai te obrigar a querer que você entre na sua vida. Ele só vai entrar quando ele for convidado. Ele finge que vai mais à frente, mas aqueles dois convidam a Jesus. Eles chegam para Jesus e eles falam: Jesus, a gente não te conhece. Eles não falam Jesus porque eles não sabem que é Jesus ainda. Mas eles falam: oh, a gente não sabe quem você é direito. A gente não te conhece ainda. A gente não consegue entender. Mas eu senti tanta paz enquanto eu estava caminhando com você. Eu senti tanta coisa boa quando eu estava caminhando com você. Eu falei assim: eu quero mais disso. Por favor, você, nosso visitante, entra na minha casa. Eu não te conheço direito. Eu não sei muito bem quem você é, nem como funcionam as coisas com você. Mas por favor, entra aqui dentro. Quero te convidar, porque eles queriam mais. E esse que é o negócio. A partir do momento que Jesus entra, ele toma conta de tudo. Jesus vai tomar conta do seu medo. Jesus vai tomar conta da sua ansiedade. Jesus vai tomar conta dos seus problemas. E o que você tem que fazer é convidar. Porque Jesus, ele não vai entrar sem ser convidado. Esses dois, então, eles convidam Jesus para entrar. E é assim que funciona na nossa vida. Jesus nunca vai invadir. Ele só entra quando ele é convidado. Que você convide ele nessa manhã a entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Jesus não vai invadir. Mas a partir do momento que você convidar, Jesus entra e ele toma posse de todas as coisas. Ele toma conta de todas as coisas. Jesus, eu quero mais de ti, Jesus, e menos de mim. Essa é a nossa oração. E esses dois então convidam Jesus para entrar. E quando Jesus entra, no versículo 30, fala: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Olha só que coisa. A gente pega e a gente vê que Jesus, ele se denominou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Se você quer ter satisfação, você só vai encontrar nele. Ele é a nossa provisão. Se você tiver ele, você tem tudo. Se você não tiver ele, você nunca vai conseguir satisfazer a sua alma em outro lugar como em Jesus. Ele é a nossa provisão. Ele é o pão da vida. E aí fala que Jesus então ele pega o pão e ele parte o pão. Ele parte ele mesmo. Ele parte quem ele é. Ele quebra quem ele é. Assim como ele foi quebrado pelos romanos. Assim como ele precisou sofrer e passar por tudo isso que ele passou para nos trazer a esperança. Jesus quebra. Assim como a esperança deles, daqueles discípulos, estava quebrando nesse momento. E é como muitas vezes vai acontecer na sua vida para que você veja a glória de Deus revelada. Jesus quebra o pão, ele quebra ele mesmo. Muitas vezes a gente precisa ser quebrado para a gente entender a glória de Deus. Eu não sei já pelo que você passou na sua vida, eu não sei o que você já enfrentou, mas muitas vezes a gente é quebrado pela vida, a gente é quebrado pelas situações, por um trauma, por um medo. Mas nesses momentos, é o momento onde a gente pode experimentar a graça de Deus de uma forma diferenciada. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus passou por todas essas coisas. Jesus não queria passar por isso também. No jardim do Getsemane ele fala: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. Mas Jesus ele passa por todas essas coisas, ele sofreu. Naquele momento então ele quebra o pão. Até aquele momento os dois discípulos ainda não tinham reconhecido quem Jesus é. Mas Jesus então, ele pega o pão e ele entrega o pão para aqueles dois discípulos. O que eu acho que aconteceu naquela hora então? As mesmas mãos que criaram o universo, as mãos que sofreram, que foram humilhadas, as mãos furadas,
ele pega o pão e entrega para aqueles 2 discípulos. E aqueles 2 discípulos, então, vem o furo na mão de Jesus. Vem a cicatriz na mão de Jesus. Naquele momento eles reconheceram quem Jesus é. A dor dele, a dor de Jesus, é a nossa esperança, foi a nossa esperança. A dor dele, hoje é a nossa bênção. Muitas vezes, a sua dor, o seu sofrimento e o seu trauma é o que vai trazer vida para muitas pessoas. Assim como o sofrimento de Jesus foi o que nos deu vida em abundância e nos deu vida eterna. Naquele momento, então, eles olham os furos na mão de Jesus. Eles reconhecem Jesus. E aqui acontece um negócio bizarro. Jesus some. No momento em que eles reconhecem Jesus, Jesus some. Ele desapareceu da frente deles. Jesus entrega o pão. Na hora que eles olham a cicatriz, na hora que eles reconhecem Jesus, Jesus some. Jesus, ele é muito bom, que ele vai te alcançar independente do lugar que você esteja. Você pode estar no lugar mais distante de Deus, você pode estar na escuridão mais profunda. Jesus, ele vai te alcançar nesse lugar, a graça dele te alcança nesse lugar. Mas sabe de uma coisa? Ele te ama demais para te deixar ficar aí nesse lugar. Ele te ama demais para te deixar ficar aí. Quando Jesus some, então, esses 2 discípulos entendem que o lugar deles não é Emaús, mas o lugar deles é Jerusalém. E eles começam a caminhar de volta para Jerusalém. Eles entenderam o lugar onde eles deveriam estar. Então Jesus, ele vai te alcançar, mas ele não vai te deixar nesse lugar. E já entrando no final da minha mensagem, queria convidar já o pessoal da banda para ir entrando também. Nós também daqui a pouco já vamos ter um momento da ceia. Que você separe aí o seu suco de uva e o seu pão. Quando estava no momento da crucificação, o único discípulo que estava lá naquele momento era João. João foi o único discípulo que estava naquele momento na crucificação de Jesus presencialmente. E aí, quando a gente lê João, a gente vê 19:30, João 19:30, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Fala assim, que Jesus rendeu o seu espírito. E quando João fala a palavra rendeu, ele usa a palavra paradídome. Entregar a. Paradídome. Judas usou paradídome quando ele entregou Jesus para o centurião. O centurião, paradídome para Caifás. Caifás, paradídome para Pilatos. Pilatos, paradídome para Herodes. Foi a palavra que Jesus usou para entregar o seu espírito. O que isso nos mostra? A vida não foi roubada dele. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele entregou a vida dele. Paradídome. Ninguém tomou a vida de Jesus, ninguém roubou. Não foi Satanás, não foi a morte. Jesus entregou a vida dele naquele momento. Paradídome. Ele entregou. Sabe, Jesus pega uma palavra que foi usada para algo ruim. Ele pega paradídome, que foi usada a palavra para traição, quando foi traído. E ele pega essa palavra e ele transforma em algo bom. Sabe, Jesus pega a cruz. Foi o que ele fez com a cruz. A cruz que era um símbolo de vergonha. A cruz que era um símbolo de dor. A cruz que era um símbolo de humilhação. Hoje a cruz é o símbolo da nossa maior esperança. Porque Jesus, ele pega coisas ruins, ele transforma em coisas boas. E ele faz isso na sua vida e na minha. Porque paradídome, a vida não foi roubada dele. Ele entregou a vida. Jesus estava no controle o tempo inteiro. Deus sempre esteve no controle. Sabe, antes de eu encerrar a minha mensagem, eu quero entrar no último ponto dela. E eu queria que você acompanhasse meu raciocínio aqui. A gente fala muito hoje de algo tão belo no Evangelho, como a gente falou na mensagem passada. A gente fala sobre o Evangelho da salvação. E é muito fácil a gente falar sobre o Evangelho da salvação. Porque o Evangelho da salvação é algo bonito. Sabe, a gente fala que a graça de Deus, ela realmente nos alcança. Sabe, que Deus te aceita como você é, e tudo isso é muito bonito. E realmente é a palavra de Deus, é a verdade.
Jesus, ele morreu por todos nós, ele levou todos os nossos pecados naquela cruz. Jesus pagou o preço por todas as nossas vidas, todos os nossos medos foi deixado naquela cruz. Sabe, a gente fala sobre o evangelho da salvação e a gente fala que o nosso objetivo é ganhar mais pessoas para Jesus e levá-las para o céu, e isso é verdade. É para isso que nós estamos aqui, mas existe uma complementação ao evangelho da salvação, que é o evangelho do reino. A gente não pode confundir a nossa missão com o nosso destino. O seu destino é ir para o céu, mas a sua missão é trazer o céu para a terra. A sua missão, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, a sua missão se torna trazer o céu para a terra, ganhar vidas para Jesus. Sabe, o evangelho do reino, ele fala que a nossa função como igreja, como cristãos, é trazer transformação para a sociedade. Olha só que interessante, Gênesis 1:28 fala assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus deu autoridade para Adão e Eva naquele momento sobre a terra. Deus falou assim: ó, eu estou dando a chave para vocês da terra, do planeta Terra. Essa chave aqui está com vocês, essa chave aqui remete à autoridade. A autoridade remete a poder. Satanás, então, que habitava aqui na terra, ele não podia roubar essa chave através da violência. Como que ele faz? Então ele engana Adão e Eva, e ele faz com que Adão e Eva desobedeçam a Deus e concordem com Satanás. E Satanás continua trabalhando até hoje na nossa vida dessa maneira. Ele precisa ter concordância na nossa vida para que ele possa agir. A gente precisa entregar a chave na mão dele. E naquele momento, então, Adão e Eva entregam a chave do planeta, a chave da autoridade na mão de Satanás. E como é que a gente sabe que essa chave estava na mão dele? Quando a gente vê a história da tentação de Jesus, olha o que ele fala em Lucas 4:6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Entregaram para Satanás a chave. Entregaram para ele, e aqui ele tenta dar um caminho mais curto, um atalho para Jesus. Ele fala: se você me adorar, eu te dou essa chave de volta. Não é o que você veio buscar? Jesus veio aqui, ele morreu e ressuscitou para buscar essa chave. Sabe, e a gente tem que entender que a partir do momento que Jesus ressuscitou, ele nos deu acesso a essa chave está comigo e está com você. O mundo hoje, muitas vezes, ele está em trevas. Sabe por que ele está em trevas? Porque a gente não pisa no lugar onde Deus nos deu autoridade para pisar. E todo lugar que a gente deixa de pisar, Satanás toma conta. Sabe, está na hora de nós como igreja entendermos o poder da ressurreição de Jesus, a autoridade que Ele nos dá nesse momento, a autoridade da gente pisar, estabelecer o seu reino e trazer o céu aqui para a terra, porque onde você pisar, Satanás não vai ter autoridade e poder, porque hoje as chaves estão nas suas mãos. Jesus, Ele pegou essa chave, e aí então Jesus, quando Ele morre, Ele vai talvez ter um encontro com o diabo, um encontro com a morte. E aí ele chega, ele olha na mão do diabo, ele vê essa chave. Ele fala assim: o que é isso aí na sua mão? Aí Satanás fala para ele assim: isso aqui é a chave da morte. Isso aqui é a chave do julgamento. Isso aqui é a chave que vai julgar eles conforme o que eles merecerem. O que Jesus fala? Jesus fala: paradídome. Já está pago. Passa essa chave para cá, porque essa chave não te pertence mais. Eu paguei o preço por essa chave, com preço de sangue. Ele, o Cordeiro Imaculado, derramou o sangue, derramou a sua vida, por mim e por você. E Ele pegou essa chave das mãos do inimigo. E hoje talvez Ele olha para você e fala: o que você está segurando aí? É esse medo? É essa angústia? É a depressão? É a tristeza? É o trauma? É o peso de alguma coisa errada que você fez ao longo da sua vida? Jesus fala: passa para cá, eu já paguei o preço, você não precisa mais carregar esse fardo não é seu, esse fardo eu carreguei e ele está aos pés da cruz. Esse é o nosso Deus. Hoje essa chave está na minha mão e na sua. Você não precisa mais carregar esse fardo, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Eu fui visitar a tumba de Jesus lá, em Israel, e sabe o que mais me chamou a atenção? É que a tumba está vazia. Ele não está mais lá, porque agora Ele habita dentro de mim e de você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso domingo de ressurreição. O nosso Deus que nos dá vida, e Ele traz vida em abundância.